Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou comentar algumas notícias boas e ruins, comentar também uma matéria que eu acabei de ver falando mal ali do 9mm Luger e jogando um monte de mentiras e pelo visto essa matéria aí foi patrocinada por uma ONG, né? Até deixou ela aí na matéria. Mas pessoal, eu vou desmentir uma porrada de coisa aqui pra vocês, comentar sobre esse assunto da transferência dos CACs, que são a competência legal é do Exército, estão querendo via decreto jogar pra PF, mesmo contrariando a lei também, dá uma notícia boa aí pro final, mas é durante a semana que vocês vão ver ela na prática. Já peço a todos que deixem o joinha e compartilhem com os amigos, principalmente para chegar a mais pessoas, porque o que mentiram aqui sobre o 9mm Luger, eu demorei um pouquinho mais para mencionar sobre a PF, porque eu conversei com várias pessoas, inclusive dessas instituições, para ver a opinião delas em relação a isso. E galera, ninguém tá acreditando que realmente dia 1º de julho vai migrar para PF, não. Todos que eu conversei disseram que com 20 mil, que é o que o governo tá dando ali para a PF, 20 milhões, né? E aqueles 600 servidores novos não seriam suficiente para fazer rodar todo esse programa. Pra vocês terem uma ideia, só em Goiânia, não tô falando de Goiás, tô falando de Goiânia, que é a minha cidade, tem 26 mil processos parados ali na SFPC. Imagina quantas pessoas ali a PF ia pegar para rodar isso. E as pessoas que já estão no Exército, já têm experiência, estão tentando fazer esses processos andarem e não estão conseguindo. Imagina alguém que acabou de formar e vai pegar isso agora com um sistema completamente novo. Ainda tá aquela dúvida se realmente vai passar para o Sinarm 3 ou se vai ficar no SysGcorp, que já é uma bagunça. Imagina implementar mais coisa ali, né? E acho que já é a terceira ou quarta vez que eles dão uma previsão de, agora os CACs vão passar para PF. E vai chegando perto da época e eles adiam. E hoje, todo mundo que eu conversei disse que não tem estrutura para isso. Caso passasse, ia ficar travado da parte da PF e o Exército continuaria fazendo os trabalhos para não ficar parado. A dúvida que o pessoal tem também em relação a esse assunto, quem já tem processos ali no Exército, no Sigma, entrou ali no SysGcorp ou por pasta física, o Exército concluiria todos esses processos que já foram protocolados. Então fica a dica aí para você que está tentando tirar CR, tenta tirar antes de 1º de julho, pelo menos protocolar ali antes dessa data que o Exército vai concluir esse seu processo. A gente não sabe ainda como que vai, se é que vai passar mesmo para PF, porque é a terceira ou quarta vez que a gente está escutando essa história. E com todo mundo que eu falei, pessoal, não tem estrutura para isso aí, tá rodando não. Só rebatendo aqui a matéria, colocaram um título lá de como que o 9mm se tornou a mais popular do Brasil. Por que será, né? Será que é porque é a mais popular do mundo? Onde ela é permitida é a mais popular sempre? O que tem de mais o 9mm Luger? É que eles tentam explicar o porquê que ela se tornou tão popular assim no Brasil e por que a bandidagem adora o 9mm. Por que o bandido adora o 9mm? Porque é o mais popular que tem. Além de ser em conta, tem tudo quanto é tipo de modelo no mundo inteiro. Onde existe 9mm, o Luger ele sempre supera tudo. O que mais me dói é começar a ler uma matéria onde eles dizem, o especialista tal, o cara fala bala, o cara fala 9mm, o cara fala 380, assim, numa matéria séria, para um jornal. Quando você tá na roda de amigos, você fala bala, pente, qualquer coisa do tipo, não tem importância porque é algo totalmente informal. Agora, quando você vai se pagar de especialista, né, que a gente sabe muito bem que essa turma aqui, se é que já pegou uma arma na mão na vida, né, falar esse nome 9mm, pessoal, 9mm é uma família de calibres. O 9mm pode ser o .380 CP, que ele é da família 9mm, ele pode ser o 9mm Luger, que é quem eles estavam se referindo, que é outro calibre, também chamado de 9mm Parabellum, 9x19. Pode ser também o .38 SPL, que ele também é da família 9mm, ou também o .357 Magnum, que ele também é um 9mm. Sim, ele é da mesma família. Pô, mas como assim? O 380 e o 357 tem o mesmo diâmetro? Sim, eles têm o mesmo diâmetro. Ambos são 9mm. Que tantas mil pistolas ali estão na mão de caçadores, atiradores, colecionadores e dos civis, né, que são 9mm Luger. Não é porque o brasileiro agora quer, é porque todas as indústrias, todos os importadores trouxeram nesse calibre, que é o mais popular do mundo. E ainda é mais acessível tanto a munição quanto a arma, né, do que o .380 CP, por conta da quantidade de produção ali das 9. Tem muito mais, então se eles produzem muito mais, sai mais em conta. Essa é a lógica de fábrica. E ainda esse certo especialista comenta aqui, o primeiro fator preponderante é a vontade de ter uma arma que antes era restrita. Vamos começar, e eles ainda jogaram aqui que em 2019 que foi liberado o 9mm Luger. O civil ele teve acesso ao 9mm Luger em 2017, por conta desse cara aqui,
que liberou o 9mm Luger. Era considerado como calibre proibido, saiu de proibido, foi para restrito em 2017, ou seja, o civil teve acesso. O 9mm sempre foi o calibre mais popular na mão desse povo criminoso aí, até porque eles não vão com lojistas, eles não vão pedir autorização para o exército, nem para PF para ter acesso, eles simplesmente vão ali no Paraguai ou qualquer outra rota deles e pegam o que tem. 9mm Luger, como ele é o mais popular do mundo, é lógico que vai ter mais dele. Ele ainda comenta que isso é péssimo para a segurança pública, o que é péssimo para o cidadão que está na rua. Péssimo é o desarmamento, péssimo é o cidadão não ter acesso a uma ferramenta para ele se defender. Péssimo é um monte de delegado federal aí que infelizmente tá negando porque sim, mesmo com o cara provando que ele precisa se defender. Isso é péssimo para a segurança do cidadão. O cara que tem capacidade, que tem idoneidade, que tem o seu direito negado por pura politicagem. E ainda finaliza com essa daqui: o projétil de 9mm tem um grande poder de penetração. Então ele transfixa a lataria de um veículo, 380 também, até o 22 consegue transfixar, depende do tipo de munição e tipo de projétil e do tipo de lataria. Ou a estrutura metálica de um portão de grade com grande facilidade. Meu Deus do céu. Afirma o perito, presidente do... Não, já agora entendi. Tinha sindicato no meio, pode saber. Tem grandes chances de atingir alguém que esteja atrás de um veículo. Deus do céu. Isso aí o perito não quis comentar a perda de velocidade por conta de tocar um objeto tão duro, igual por exemplo a porta de um veículo, um portão, o projétil muitas vezes deforma e perde muita velocidade. Pode até passar, mas passa e já cai no chão. E se mesmo se pegasse alguém, mal faria um hematoma. Inclusive tem diversos peritos de verdade aí, peritos que realmente estudam e não falam bobeira para agradar certas ONGs, tem livros e provam que mesmo quando transfixa, e pessoal, não precisa ser um 9mm Luger, uma 380 consegue transfixar dependendo da região onde pega. E existem casos reais aí, relatados em livros e tudo, de pessoas até que foram atingidas por essa transfixação e ficou só vermelhinho ali, não chegou a ferir. Mas isso eles não vão querer levantar porque até vai desmanchar a narrativa deles. E por falar em 9mm Luger, haverá na semana que vem um grande programa aí para as pessoas terem acesso às 9mm. O Delta Force Brasil, eu vou estar explicando para vocês na semana que vem. Vocês vão encontrar, infelizmente, apenas 9mm Luger na casa aí 4. No Brasil inteiro. Então já se inscreve no canal, porque quando vier essa novidade, pessoal, ali é limitado, mas que todos os CACs que têm acesso a restritos, seja ali no nível 3, ou seja no acervo de caçador, e todas as forças ali que têm acesso a restritos, conseguirão pegar um baita do equipamento nessa casa aí de 4, ou dá para pegar ali em 60 vezes de 90, ou 90 e pouquinho, 100 e pouquinho, não lembro. Mas eu vou avisar aqui a todos vocês na semana que vem, se preparem. Enfim, pessoal, muito obrigado, até a próxima.